E aí galera, vamos estar respondendo hoje questões de direito constitucional, uma bateria de questões. Vou estar tentando responder umas 50 ou talvez 100 questões. Hoje nós vamos fazer na área do direito constitucional, a banca CESP, questões de certo e errado, e na área policial. Então vamos lá. Vou colocar a tela cheia aqui. Tá, questão 1. Considera o brasileiro naturalizado os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venha a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Está certa ou errada essa questão, galera? Ela está errada. Por que ela está errada? Apenas por causa de uma palavra: naturalizado. Se tirar naturalizados e colocar natos, ela vai estar totalmente certa. Por quê? Porque vamos ler ela da maneira correta agora, trocando naturalizados por natos. Consideram-se brasileiros natos, trocar isso aqui, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente. Então, se ele, vamos supor, o bebê nasce nos Estados Unidos, um exemplo, e o pai ou a mãe é brasileira. Aí o pai ou a mãe, eles vão lá e registram uma repartição brasileira competente lá nos Estados Unidos. Então essa criança já vai ser considerada brasileiro nato. Ou venha o próximo a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, se ele nasceu lá nos Estados Unidos, uma pessoa nasceu nos Estados Unidos e depois de um tempo ele vem para o Brasil, não registrou ele lá em repartição nenhuma. Depois de um tempo ele vem para o Brasil e depois de atingir a maioridade penal, que é aos 18 anos, ele registra, ele opta em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade penal, pela nacionalidade brasileira. Ele vai lá e se registra como brasileiro nato também. Ele pode adquirir a cidadania brasileira, né? Ele vai ser o brasileiro nato, porque ele é de maior e já vai ser registrado aqui no Brasil mesmo. Mas isso, nesse caso, é só depois de atingir a maioridade penal. Lá, em qualquer tempo, lá a mãe dele, o pai dele pode registrar ele numa repartição brasileira lá nos Estados Unidos, um exemplo, ou em outro qualquer país. Aqui, se ninguém registrou eles lá no exterior e eles venham para o Brasil e se registra como brasileiro, depois de atingir a maioridade penal, ele vai ser considerado brasileiro nato, não vai ser naturalizado como está aqui. Então a gente coloca aqui como certo, ou como errado, né? Essa questão está errada. Está errada. Vamos para a questão 2. Questão 2. Em nenhuma hipótese. Então, galera, já começou aqui estranho. Já começou falando em nenhuma. Quando começa assim falando em nenhuma, já desconfia. Em nenhuma hipótese o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou de prefeito municipal pode se candidatar a cargos eletivos no território de jurisdição do titular. Então, galera, quando coloca em nenhuma hipótese, já desconfia. Isso aqui está querendo confundir você naqueles casos que o parente ele não pode se eleger, um parente até o segundo grau. Mas tem umas exceções. Qual que é a exceção? A exceção é quando ele já tem um cargo eletivo. Vamos supor, se eu sou prefeito aqui na minha cidade e meu pai vai se candidatar a presidente da República, ele pode candidatar normalmente. Por quê? Porque eu já sou prefeito. Um exemplo prático que a gente pode dar: o candidato Jair Bolsonaro, que vai se candidatar em 2018,
ele tem os filhos dele que tá tudo na política. Tem um filho dele lá, acho que não sei, acho que é o mais novo, Eduardo Bolsonaro. Ele é deputado federal. E o do Jair Bolsonaro também. Se o Jair Bolsonaro quiser candidatar a presidente, se for candidatar a presidente, que provavelmente vai ser, e ele ganhar, não vai ter problema nenhum nesse caso. O que não pode é ele ser presidente, o Jair Bolsonaro já ser presidente, se o filho dele não fosse nada, ir lá candidatar a deputado. Nesse caso não vai poder. Mas como ele vai ser reeleito, vai se eleger e vai ser reeleito, aí ele pode normalmente. Então essa é a exceção. Em nenhuma hipótese aqui tá escrito. Aqui, então, tem essa exceção. Ou então, mesmo que ele seja, vamos supor, ele não se candidata, mas ele já está sendo deputado, ele vai continuar sendo deputado normalmente. Se ele já é eleito, ele vai continuar sendo. E se ele se reeleger, também não vai ter problema nenhum. Ele só não pode ser eleito já da primeira vez. Tipo assim, o Lula é presidente da República e o filho dele vai lá e se quer se candidatar a primeira vez. Aí já não pode, porque já está no território de jurisdição dele. Então já não vai poder mais, porque vai ser a primeira vez dele. Então vamos lá, partindo para a questão 3. Segundo a doutrina majoritária, o poder constituinte é permanente, uma vez, ao contrário da Assembleia Constituinte, cuja atuação se exaure com a promulgação da Constituição, não desaparece com a entrada em vigor da Carta Constitucional. Isso aqui é puramente verdade, galera. Isso aqui é verdade. Segundo a doutrina majoritária, o poder constituinte é permanente. Por que o poder constituinte é permanente? Porque ele pode ser, a Constituição, um momento ou outro, ela pode ser mudada. Se os deputados e senadores fazerem uma emenda à Constituição, eles vão estar exercendo o poder constituinte de mudar a Constituição. Agora a Assembleia Constituinte, ela já se exauriu. Por quê? Porque quando foi feita a Constituição, quando foi elaborada a Constituição, então ela se exaure com a promulgação da Constituição. Não desaparece com a entrada em vigor da Carta Constitucional. Aqui, ó, não desaparece com a entrada em vigor da Carta Constitucional, o poder constituinte permanente, né? Então essa questão está correta. Então, galera, o poder constituinte permanente, ele é o poder constituinte derivado. Por que o poder constituinte derivado? Porque ele não é o poder constituinte originário. O originário é quando fez a Constituição, que vai ser... Como é que é a contrário da Assembleia? Vai ser ao contrário da Constituição da Assembleia Constituinte, que ela se exaure. Então o poder constituinte originário é a Assembleia Constituinte. O poder constituinte derivado é o constituinte permanente, que pode ser o poder de se modificar a Constituição. Então vamos para a próxima. 4. No ordenamento jurídico brasileiro, o habeas corpus somente pode ser impetrado na forma repressiva. Outro somente aqui, quando vem essas coisas de exclusão muito genérica, assim, tome cuidado. Ou seja, somente no caso de alguém efetivamente ter sofrido violência que limite a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso do poder. Como eu falei, quando vinha essas palavrinhas aqui, somente, todos, fazendo de uma forma genérica assim, tome muito cuidado, provavelmente vai estar errada. E essa questão está errada. Por que está errado, galera? Porque não é somente por forma... ele não é impetrado somente por forma repressiva, mas também ele impetrado, pode ser impetrado como forma preventiva. Um texto de lei que podemos embasar isso aqui é o artigo 5º da Constituição. Vamos ler ele aqui. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, galera, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então, se ele se acha, ele já pode
impetrar uma data de segurança, eu não sei porque eu tô selecionando aqui, galera, não repara não, de forma repressiva. Ele pode impetrar como de forma repressiva, como de forma preventiva. Nesse caso, se ele achar que está sofrendo alguma pode vir a sofrer alguma liberdade de locomoção, ele pode impetrar de forma preventiva. Questão 5. De acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a casa, domicílio que constitui o objeto de proteção da garantia da inviolabilidade consagrada pelo texto constitucional, é todo espaço delimitado que determinado indivíduo utiliza para uso residencial ou profissional. Dessa forma, um simples quarto de hotel ou um escritório pode ser abrangido pela referida proteção constitucional. Galera, essa questão aqui também está... Não, também não, acho que isso aqui foi a primeira que está certa, né? Ela está certa. Então, galera, o porquê é porque no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado. Então não precisa ser a sua casa, pode ser um albergue, pode ser um hotel, isso já vai ser considerado casa. Aposento ocupado, que eu acabei de falar, de habitação coletiva, ou compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, que nesse caso aqui vai ser o caso do escritório. O escritório necessariamente precisa, onde a pessoa deve estar, ela deve estar num lugar que não seja aberto ao público. Vamos supor, ele está no escritório, mas essa parte do escritório serve para descanso dele e não é aberto ao público. Aí onde que tem acesso ao público, você chega no escritório, você vai ver lá onde que as pessoas podem, até na onde tem um limite onde as pessoas podem chegar. Esse limite, ele já não é considerado casa. Mas a partir daquele local que não é aberto ao público, onde a pessoa usa para descanso, nesse caso já vai ser considerado casa. Então, vamos supor, outro exemplo também podemos ver o caso do médico, aquele médico plantonista, que ele fica lá, ele está trabalhando, mas ele está no horário de descanso dele, está dormindo, porque tem uma parte reservada que ele dorme, tem outra parte que já pode ser aberta ao público. Então, onde ele atende, né? E se ele estiver dormindo lá, vamos supor, a polícia quiser prender ele, a polícia vai poder ir lá prender ele com mandado de prisão. Mandado de prisão. Agora, se ele estiver num local aberto ao público, a polícia pode chegar e prender ele sem problema nenhum, se tiver cometido algum crime, né? Se não vai ter necessidade de mandado de prisão. Ou a não ser se for em flagrante delito, se ele estiver cometendo um crime lá onde ele usa para dormir, como tudo a gente já sabe, a polícia pode invadir e pode fazer a apreensão dele. Então essa questão aqui, ela está certa. Quer ver? Certo, viu? Questão número 6. Vou ler aqui o texto de lei aqui, o começo. Não precisa, mas eu vou ler. Não vou ler não, só vou ler essa parte de baixo, que não tem necessidade, só perda de tempo. Então vamos lá. Todos os brasileiros nato têm legitimidade para propor ação popular e para denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas. E aí, galera? É certo ou errado essa, hein? E aí, então, galera, essa questão, ela tá errada. Porque a gente olhando assim, a gente pode pensar que ela tá certa. Os brasileiros nato, né? Mas não. Aqui quem pode são os brasileiros nato, todos os brasileiros nato e naturalizado. Porém, exige a capacidade de... Eles têm que ser cidadão, os natos e os naturalizados. Os dois podem, não somente os natos. Os dois podem, os natos e os naturalizados, mas eles têm que ser cidadão. Ou seja, todas aquelas pessoas que possuem os direitos políticos, que têm seu título de eleitor, que vota, né? Então, não é só os brasileiros natos, são os naturalizados também. Aqueles que têm capacidade eleitoral ativa, eles sim podem por ação popular e realizar denúncias aos TCU, mas somente aqueles que possuem capacidade eleitoral ativa, ou seja, é considerado cidadão.
Vamos para a próxima, que já tá errada essa aqui, ó. Errada. Questão 7. A chamada constituições flexíveis. Então já presta atenção no começo da questão. Constituição flexível. Vamos ver o que ele vai falar que é constituição flexível. São aquelas que exigem requisito especial de reforma. Epa, peraí. Se ela é flexível, cara, flexível é uma coisa mais fácil de trabalhar. Geralmente é flexível, uma coisa que é fácil de você adaptar, vamos dizer assim. Mas aqui tá falando, ó, são aquelas que exigem requisito especial de reforma. Mas se é flexível, então vamos continuar lendo. Mas se é flexível, vai exigir isso. Ou seja, não pode ser emendada pelo mesmo processo que se emprega para fazer ou revogar a lei ordinária. Cara, tá muito estranho. Por que tá estranho? Se você não estudou muito, você já vai saber que... Você já vai mais ou menos chutar que tá errada. Por que tá errada? Porque se ela é flexível, ela não exige requisito especial de reforma. Porque ela é mais maleável, ela é mais fácil de ser trabalhada. Então a gente vamos chegar lá e colocar, ó, errada. Tá errada. Porque, por isso que eu tô falando. A gente tem que prestar muita atenção. Geralmente, mesmo se a gente não viu aquele assunto, alguma palavra-chave a gente vendo e ligando com alguma coisa, a gente já consegue acertar. Então, galera, as constituições flexíveis são aquelas que são mais fáceis de ser mudada. Então, ela, por uma lei ordinária, você consegue mudar a Constituição. Ou outra forma de lei, outro procedimento de elaboração de lei, já consegue mudar. Essas constituições são muito complicadas, porque ela acaba perdendo o valor de superioridade da Constituição. Elas são mudadas muito facilmente. Vamos supor, hoje você tem uma norma da Constituição, amanhã muda o Congresso, uma pequena parte do Congresso se apresenta e já muda a Constituição facilmente. Então essas constituições não muito aceitas assim. No processo democrático, assim, num país democrático, ela não é muito aceita. Questão 8. Se houver incompatibilidade de caráter formal, caráter formal. O que é formal? É a forma da lei, não é a matéria. A forma de como ela é apresentada. Entre uma lei pré-existente, ou seja, uma lei existente já, pré-existente, que é uma lei que já existe, e uma nova norma constitucional. Então, se houver incompatibilidade, vamos supor, uma lei lá atrás, ela é incompatível formalmente com uma nova Constituição. Vamos supor, ela foi aprovada de forma ordinária lá antes da Constituição anterior, e ela vem agora para a nova Constituição. Aí, tal lei não poderá ser recepcionada, mesmo que seja materialmente compatível com o novo diploma constitucional. Então, não vai poder ser recepcionada na nova Constituição aquela lei que foi aprovada de maneira diferente, porque ela é formalmente diferente. E ela não foi formalmente aprovada. Ela não pode ser recepcionada. Tá errada essa questão, porque ela pode sim. Errada. Aí tá errada. Essa questão aqui, ela é um pouquinho mais complicada, mas ela é muito interessante. Então, galera, ela só precisa a lei, ela só precisa ser materialmente compatível. Formalmente ela não precisa. Não necessariamente ser compatível com o novo diploma constitucional. E essa lei que está sendo recepcionada, ela deve estar em vigor à época do advento da nova Constituição, e ela não pode ser declarada inconstitucional. Isso é óbvio, né? Se ela é declarada inconstitucional, ela não pode ser recepcionada. Então, só para gravar, ela, para ser recepcionada, ela não precisa ser formalmente compatível, mas ela precisa ser materialmente compatível. Grave isso. Então vamos lá, questão 9. Desde o advento da emenda constitucional número 45 de 2004, o elenco de legitimados à propositura da ação declaratória de constitucionalidade
passou a ser diverso, ou seja, ser diferente do rol de credenciados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que os legitimados para apuração os legitimados para a propositura de ação declaratória de constitucionalidade, eles passou a ser diferente. Tá travando essa... Oh, meu Deus do céu. Aí, eles passou a ser diferente dos daqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Ele está falando isso, que a partir da emenda número 45 de 2004, esse rol passou diferente. Mas essa questão está errada. Por que ela está errada? Porque se a gente for lá nessa emenda de 2004, a gente vai ler lá, ó, vou ler aqui para vocês. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, os dois, ó, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Quem pode? O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Ou seja, eles são os legitimados, são eles que podem fazer isso, né? Propor ação declaratória de constitucionalidade e propor ação direta de inconstitucionalidade. São os mesmos, por isso que essa questão está errada. São essas pessoas que eu acabei de citar para vocês. Questão 10. Na eventualidade de declaração de estado de defesa ou de estado de sítio, competirá à mesa do Senado Federal, ouvidos os líderes partidários, designar comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas pertinentes. Essa é puxada. Por que eu falo que essa questão é complicada, galera? Porque essa questão, olha o tamanho dessa questão, e se a gente não tomar cuidado, passar e ler direto, a gente cai nela. É um descuidinho, a pessoa tem que estar bem estudada, ter aprendido o conteúdo, senão a pessoa erra. Eu mesmo erro essa questão, passo despercebido. Ó, na eventualidade de decretação de estado de defesa ou de estado de sítio, até por aqui normal, competirá a mesa do Senado Federal. Senado Federal, cara, essa palavrinha aqui, ó, mesa do Senado Federal. É puro texto de lei isso aqui, ó. Mesa do Senado Federal. É isso. Mudar, não é o Senado, galera. É o Congresso Nacional. Aí você vem lá, continua. O resto tá certo. Ouvir os líderes partidários, designar comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas pertinentes. Eu vou ler o artigo 140 da Constituição para vocês verem como que é igualzinho, só muda essa palavra do Senado é o Congresso Nacional, né? Ó, a mesa, artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvido os líderes partidários, designará comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas. Deixa eu ver se tá igual aqui. A execução, pode designar comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas ao estado de defesa e ao estado de sítio. Tá igualzinho, é isso mesmo, só mudou a palavra. Então, ouvidos os líderes partidários, sim, eles que designará a comissão composta de 5 membros de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas pertinentes no estado de defesa ou no estado de sítio. Você vê que essas questões é puro texto de lei, só muda a palavra. Se o cara não lembrar e não prestar atenção, o cara erra. Errado, quer ver? Errado. Então vamos lá, questão 11.
Beber uma aguinha aqui que o negócio tá difícil. No ordenamento jurídico brasileiro, são previstos 2 remédios jurídicos para enfrentar a denominada inconstitucionalidade por omissão: o mandado de injunção e a ação de inconstitucionalidade por omissão. Então, galera, essa questão aqui ela já é um pouco mais, não digo difícil, mas tem que estar sempre revisando para não esquecer. Já faz um bom tempo que eu não estudo direito constitucional e já dei uma embananada, principalmente porque o mandato de injunção e a ação de inconstitucionalidade por omissão são muito parecidos, mas são diferentes. Eu vou ler para vocês o que é o mandato de injunção. O mandato de injunção é uma ação. Essa questão aqui já vou adiantando para vocês, está correta, tá? No ordenamento jurídico brasileiro são previstos 2 remédios jurídicos para enfrentar a denominada inconstitucionalidade por omissão, que é o mandato de injunção e a ação de inconstitucionalidade por omissão. Então vamos ler o que é o mandato de injunção. O mandado de injunção é uma ação constitucional usada em caso concreto, individualmente ou coletivamente. Ele pode ser individual ou coletivo, com a finalidade de o Poder Judiciário dar ciência ao Poder Legislativo sobre a ausência de norma regulamentadora, o que torna inviável o exercício dos direitos e garantias constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ou seja, o que é o mandado de injunção? Está faltando alguma coisa. O mandado de injunção ele vem para suprir, ele vem para exigir do Poder Legislativo que ele crie uma lei ou um ato normativo para que o cidadão possa exercer seu direito. Um exemplo, vamos ver um exemplo. O cidadão que está tirando a carteira de motorista, ele precisa tirar a carteira de motorista, tá? Aí ele vai lá, faz todas as aulas, faz todo o trâmite, passa em tudo, tá tudo pronto, e ele quer a carteira de motorista. Ele tá querendo a carteira de motorista dele, não, cadê a carteira de motorista? Não sai, demora lá 5 anos para sair a carteira de motorista do cara. O que ele pode fazer? Ele pode entrar com mandato e se não tiver uma lei regulamentando, nesse caso, o tempo que a carteira de motorista deve ser pronta. Não precisa necessariamente ser uma lei, mas pode ser um ato normativo também, um ato administrativo que regula essa prática do tempo determinado que a carteira deve ficar pronta. Aí passou 5 anos, não está pronto. O que ele faz? Ele entra com um mandado de injunção exigindo que a instituição crie uma lei que regule o tempo de espera do cidadão esperar a carteira de motorista. Então ele vai ficar, ele vai poder individualmente, ou se for um caso de entrar coletivo também, ele pode entrar com esse mandado de injunção. Por quê? Porque está faltando uma regulamentação daquilo. E o cidadão ele precisa ter o direito de exercer sua cidadania, né? Aí ele vai lá e entra com mandado de injunção. Agora já a ação de inconstitucionalidade por omissão, ela é bastante parecida, galera, eu vou ler para vocês aqui também. Ela trata-se de uma modalidade abstrata de controle de omissão de órgão incumbido de elaboração normativa, ou seja, é destinado a obter a efetiva disposição acerca de normas constitucionais que dependam de lei ou ato administrativo normativos indispensável à sua eficácia e aplicabilidade. Porém, galera, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, além da omissão legislativa, também alcança a omissão de órgãos administrativos, que deve editar atos administrativos em geral, necessários à concretização das disposições constitucionais. Assim, diante da inércia ou omissão inconstitucional de órgão designado como competente para agir e efetivar disposições da Constituição, essa deve ser combatida com ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Portanto, é uma ação direta que tem por objetivo a reparação de uma omissão inconstitucional. Vocês repararam que é muito parecido? Ela é muito parecida. Ela é praticamente a mesma coisa, mas agora eu só vou ler para vocês a diferença do mandato de injunção e da ação de inconstitucionalidade por omissão.
Então, galera, no mandato de injunção, vamos diferenciar aqui. O mandato de injunção somente poderá ser impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica prejudicada pela ausência da norma. Então isso aqui é mais um caso concreto. Como eu tinha citado aquele exemplo da carteira de motorista, a pessoa foi prejudicada e ela exigiu do poder público que viabilizasse para ela o problema. Que nem o mandato de injunção se trata de uma ação constitucional que autoriza já o juiz de imediato, né, num caso concreto de uma omissão no sistema normativo e que torna inviável o exercício dos direitos garantidos fundamentais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Alguns já dizem que o juiz já pode de imediato já dar a causa e, embasado em princípios e em outras leis, da causa para a pessoa, não editando ato normativo. Mas a principal diferença é que quem pode impetrar pode ser pessoa física ou jurídica no mandato de injunção. Já na ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, temos um controle concentrado, ou seja, sendo legitimado ativa apenas os que aparecem nos artigos 103 da Constituição, que eu li na questão anterior, os legitimados, mas eu vou ler de novo para vocês aqui. Pode propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Governo do Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso, cadê, meu Deus, me perdi, no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Eu vou ler esse resto aqui. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de incompetência do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui não vou ler, não, descarta isso. Mas esses são os roles, o rol de pessoas que podem propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Já no mandato de injunção pode ser qualquer pessoa física ou pessoa jurídica. Essa é uma das diferenças, mas tem mais diferença. Então outra diferença, galera, é que a competência para processar e julgar o mandato de injunção incumbe a alguns determinados órgãos jurisdicionais, sendo o exemplo do controle difuso de constitucionalidade. Então, a competência para processamento e julgamento de mandado de injunção é definida conforme a autoridade responsável pela edição da norma faltosa. Então, galera, tem casos que pode ser o STF, tem casos que pode ser o STJ, tem casos que pode ser juiz de direito. Em Minas Gerais, tem um exemplo aqui. Em Minas Gerais, por exemplo, compete ao Tribunal de Justiça o julgamento do mandato de injunção nos casos em que a edição da norma regulamentadora for de atribuição de órgãos estaduais ou de entidades da administração direta ou indireta. Aos juízes de direito, a competência para julgar o mandato de injunção existe quando a edição da norma regulamentadora for atribuição de vereadores, de sua mesa diretora, do prefeito ou de autarquia ou fundação criada pelo município. Então, nesse caso, se o vereador tem que criar uma lei, ele não cria, se a competência for dele, quem será responsável pelo mandato de injunção pode ser o juiz de direito. Por quê? Porque é municipal, pode ser no caso de vereador, prefeito. Então, a diferença é essa, que o mandato de injunção, o STF pode ser julgado, o STF pode julgar, o juiz de direito pode julgar, e tem um rol maior, o STJ pode julgar. Agora, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, só pode ser o STF. Vamos ler aqui do STF agora. Então, galera, no caso da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, temos um exemplo de controle concentrado, ou seja, só o STF pode julgar, somente pelo STF. Quando a matéria
a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é cabível contra qualquer omissão inconstitucional. Senão, quando há uma omissão inconstitucional, é o STF, somente ele, que é cabível para julgamento. Então, essa é a diferença. Enquanto o mandato de injunção, ele pode ser julgado por vários, que nem se for uma lei, uma omissão de lei municipal aqui da minha cidade, vai precisar ir lá pro STF, um ato normativo aqui de um vereador, de alguma coisa, para ele ser julgado. Você imagina como que é sobrecarregar o STF? Então, quem já pode aqui, nesse caso, pode ser o juiz de direito. Agora, ação direta de inconstitucionalidade é óbvio que é só o STF, que é a Suprema Corte, que vai julgar casos de inconstitucionalidade, que aí já mexe com a Constituição, né? Vamos ver mais alguma diferença aqui. Enquanto o MI, que é o mandato de injunção, possui cabimento mais restrito somente naquelas omissões que torna inviável os exercícios dos direitos à liberdade e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Além das diferenças formais, tem uma diferença material. Ixi, meu celular tá tocando. Espera um pouquinho, galera. Então, galera, voltando aqui, vamos ver se eu me acho aqui onde eu parei. Eu grifei aqui, deixa eu ver. Ah, tá. A DI vou ler aqui de novo e vou tentar explicar esse restinho que falta. A DI por omissão, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tem por conteúdo uma declaração atestando a omissão legislativa, e o judiciário fixa um prazo de 30 dias para o órgão suprir a omissão. Então, galera, se tem uma omissão constitucional lá e o STF ele repara, vamos dizer assim, não, ele recebe essa ação para ser julgada, e ele dá 30 dias para o Poder Judiciário, que é para o Poder Legislativo, suprir essa omissão, né, que é uma lei, vamos supor, uma lei que tá impedindo o cidadão de exercer seus direitos fundamentais, seus direitos, né, e ele fixa esse prazo de 30 dias. Então, ele não vai chegar e falar, não, já vai lá e dá ganho de causa para o cidadão, igual ao mandato de injunção. Eu vou ler aqui o mandato de injunção, vocês vão entender. O mandato de injunção tem por conteúdo não apenas o atestado da omissão, que é seu pressuposto, mas o suprimento dessa omissão pelo próprio judiciário. Igual aquele caso que eu estava falando para vocês lá da carteira de motorista. Se demorou muito tempo o cidadão receber a carteira de motorista e não tem nenhuma lei regulamentando, o juiz pode de ofício pegar e falar, ó, e dar um prazo lá para o cidadão falar, ó, até tal dia o cidadão tem que estar com a carteira de motorista na mão. O juiz já pode pegar e suprir aquela falta, e exigir também, claro, ele vai estar exigindo que tenha uma regulamentação, mas de ofício já ele pode pegar e exigir que aquilo lá seja sanado, aquele problema seja resolvido, para o cidadão não sair do prejuízo. Agora, já a ação de inconstitucionalidade, o STF ele vai dar um prazo para o poder Legislativo de 30 dias para ele regulamentar aquilo. Deixa eu ver o que mais. Para a gente valendo a declaração com título judicial. Valendo de declaração como título judicial, o mandato de injunção, né, o juiz pode chegar e dar a causa para o cidadão, né, inclusive para fins mandamental e executivo. O mandato de injunção, o próprio judiciário se incumbe de preencher o vazio legislativo. Essa que é a diferença. No mandato de injunção, o próprio judiciário ele pode preencher aquele vazio do legislativo. Ele exigindo, né? Ele exige que o legislativo sana aquele defeito, aquela falta, mas ele já pode dar ganho de causa. Ele pode preencher aquele vazio que está faltando, tipo, tá demorando muito, ele já vai lá e ele já dá causa pro cidadão, fala, ó, até tal dia tem que resolver isso. Esse negócio é muito complicado, né? Faz muito tempo que eu não estudo isso. É bom vocês dar vocês estudarem por fora. Quem já tá bom, claro que não precisa, mas o mandato de injunção e ação de inconstitucionalidade é bom para vocês dar mais uma estudada, mas é basicamente isso que eu falei para vocês.
mandato, ação de inconstitucionalidade, só o STF que pode julgar, e tem aquele rol de pessoas que pode propor. O mandato de injunção só pode, pessoa física ou jurídica pode propor. E no mandato na ação de inconstitucionalidade por omissão, então essa ação de inconstitucionalidade, ela não é um caso concreto. Aquele rol que pode propor ação de inconstitucionalidade não necessariamente pode ser um caso concreto. Agora, já o mandado de injunção é um caso concreto que acontece, o cidadão precisa, ou uma empresa precisa daquilo e não tem uma norma regulamentando, ele vai lá e exige do Poder Judiciário. Então, mas eu demorei para responder essa questão, porque essa questão eu particularmente acho errado e recomendo vocês estudar por fora. Estudar por fora, assim, claro que deve estudar tudo que eu estou falando, mas como eu sou estudante também, é bom que vocês estudem, continuem estudando isso aqui, dá uma atenção maior. Porém, essa questão está certa. Vou ler de novo para vocês verem que essa questão está certa. No ordenamento jurídico brasileiro são previstos 2 remédios jurídicos para enfrentar a denominada inconstitucionalidade por omissão. Então, ele está falando que tem. No ordenamento jurídico brasileiro tem. Então, tem um mandato de injunção e ação de inconstitucionalidade por omissão, que os dois vêm suprir a falta de norma regulamentadora, né? Então, vou colocar certo. Está certo. Pronto. Questão 12. Questão 12. A iniciativa das leis que dispõem sobre regime jurídico e provimentos de cargos de militares das Forças Armadas cabe ao Presidente da República, a membro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Essa é só para quem estudou mesmo, hein? Então, galera, e aí? É ou não é? A iniciativa é do Presidente da República, do membro da Câmara dos Deputados, de algum membro da Câmara dos Deputados, né, do Senado Federal e ao Supremo Tribunal Federal? É de todos esses? Ou é só apenas um? A resposta é apenas ao Presidente da República, é privativamente ao Presidente da República. A iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e provimento de cargos de militares das Forças Armadas cabe ao Presidente da República. Se fosse só até aqui estava bom. E cabe privativamente ao Presidente da República, né? Na onde que está escrito isso? Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º. São da iniciativa privativa do Presidente da República as leis que dispunham sobre inciso F, militar das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimentos de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para reserva. É a linha, tá? É a linha F. Parágrafo 1º, inciso 2º, a linha F. Então aqui é privativamente ao Presidente da República. Tá, agora vamos para 13. A norma programática vincula comportamentos públicos futuros. Ao editar uma norma desse tipo, o Constituinte então direciona formalmente o desdobramento das ações legislativas dos órgãos estatais. E aí, galera? Então, galera, essa questão ela está correta. Por que ela está correta? Vou ler de novo. A norma programática vincula comportamentos públicos futuros. Isso é verdade, porque a norma programática ela vincula o legislador futuramente. Ao editar uma norma desse tipo, o Constituinte então direciona formalmente o desdobramento da ação legislativa dos órgãos estatais. Está correta.
as normas programáticas, ela está dentro das normas de eficácia limitada, porque as normas de eficácia limitada podem ser divididas em dois grupos: as definidoras de princípios institutivos ou organizativos, que são aquelas que dizem respeito à instituição, criação, estruturação, organização de órgãos ou entidades. Agora já a de definidoras de princípios programáticos, que está caindo na questão aqui, que são as normas programáticas, elas estabelecem programas e diretrizes para a atuação futura dos órgãos estatais. Então ela já traça as diretrizes para que o órgão siga aquilo, né? E futuramente alcance um objetivo determinado. Então por isso que elas são programáticas, é como se fosse um programa a ser seguido, como elas como que aquilo tivesse programado, né? Vamos dizer assim. Próxima questão 14. Para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, são indisponíveis as terras arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias que sejam necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Essa questão também está errada, é praticamente texto de lei, né? Que o artigo 255 está falando: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aí lá no parágrafo 5º está falando: são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, para garantir o meio ambiente. Voltando à questão aqui, ecologicamente equilibrado, são indisponíveis as terras arrecadadas pelo estado por ação discriminatórias. E no artigo no parágrafo 5º está falando: ou arrecadada pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Aí continua aqui na questão: os que sejam necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Então essa questão está correta. 15. A proteção do direito à vida tem como consequência a proibição da pena de morte em qualquer situação, da prática de tortura e da eutanásia. Essa aqui a gente sabe que está errado também. Por que está errado? A gente sabe que há uma exceção da pena de morte. Em caso de guerra declarada, pode sim haver pena de morte. Então não é uma situação absoluta, né? Não é um direito absoluto, o direito à vida, né? A proteção do direito à vida tem como consequência a proibição da pena de morte em qualquer situação. Há mais uma generalização aqui, tomar cuidado. A tortura é em qualquer hipótese. Esse aqui você pode generalizar, que a tortura é em qualquer hipótese. E a eutanásia também não é permitido no Brasil. Prefeito municipal é parte legítima para ingressar com arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal? Então, galera, essa questão aqui nós já respondemos ela praticamente a terceira vez agora. Por quê? Por que eu falo isso? A gente já falou 2 vezes sobre o rol de pessoas possibilitadas de entrar com ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu tinha falado aquela hora e falei outra questão mais ou menos sobre o mesmo rol. Então agora vai ser esse mesmo rol de pessoas que podem fazer isso. Porque de acordo com o artigo 2º da Lei 9.882 de 99, os legitimados para propor a ação de descumprimento de preceito fundamental são os mesmos sujeitos aptos a propor ação direta de inconstitucionalidade. Aquela hora que eu tinha lido com vocês algumas questões atrás. Então eu vou ler de novo para vocês. Assim pode propor ação direta de inconstitucionalidade. Eu já vou passar direto para um esquema aqui, ó. São 4 pessoas, é um esquema que eu estou falando. 4 mesas e 4 entidades. Quem que são as 4 pessoas? A primeira é o presidente da República. A segunda é o Procurador-Geral da República. A terceira é o governador de estado. O quarto é o governador do Distrito Federal. As 4 mesas: a primeira mesa é do Senado Federal, a segunda mesa é da Câmara dos Deputados, a terceira mesa é da Assembleia Legislativa,
quarta mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E as 4 entidades: a primeira é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB. A segunda entidade é o partido político com representação no Congresso Nacional. A terceira é a Confederação Sindical. A quarta é a entidade de classe de âmbito nacional. Então a gente tem que decorar sempre esse rol, porque esse rol cai bastante coisa. É o mesmo rol que eu falei aquela hora, mas porém agora eu separei eles por classes. Então essa questão está errada, porque são 4 pessoas e o prefeito não está incluído nessa pessoa. Então está errada. Se fosse ou o presidente, ou o governador, ou o procurador geral da República, ou algum dos governadores de algum estado ou do Distrito Federal, aí sim, são essas 4 pessoas: presidente da República, procurador-geral da República, governador de estado e governador do Distrito Federal. De pessoas. Depois tem as 4 mesas e as 4 entidades que a gente tem que gravar isso. Vamos lá então para a questão 17. O acesso amplo de qualquer advogado aos elementos de provas produzidos por órgão com competência de polícia judiciária, que é a Polícia Civil Federal, né, independentemente da sua transcrição nos autos, é expressão do direito à ampla defesa previsto na Constituição Federal. Outra coisa aqui entre vírgulas aqui, ó, independentemente de sua transcrição nos autos. Tá errada, porque independente é só depois que estiver documentado, todos documentados. Enquanto não já tiver documentado em procedimento investigatório, não poderá o advogado ter acesso aos autos. Senão não teria sentido. Por quê? Porque vamos supor, tá tendo uma... Isso aqui é muito comum de professores falar. Tá tendo uma investigação policial e tá tendo uma interceptação telefônica. E o advogado vai lá e tem acesso a isso. Fica sabendo que o seu cliente está sendo interceptado. Vai falar por cliente, então não vai ter sentido nenhum. Então a interceptação telefônica ela vai ser só depois que terminar, quando tiver documentado nos autos, que o advogado vai ter acesso a isso. Isso é uma das coisas, né? Senão não teria sentido nenhum a investigação policial. Seria um fracasso, né? Então é só... A gente tem que tomar cuidado nessas entre vírgulas aqui, naquelas frases genéricas. Isso aqui sempre tem alguma coisa para prestar atenção. Então vamos lá. 18. Gravar clandestinamente conversa entre agentes policiais e preso com o objetivo de obter confissão de crime constitui prova ilícita e viola o direito ao silêncio previsto constitucionalmente. Galera, só uma observação da questão anterior que eu não falei pra vocês, é que tem vários erros essa questão aqui, tá? 3 erros que tem aqui. O acesso amplo de qualquer advogado aos elementos de provas produzido por órgão com competência de polícia judiciária independente da comissão dos autos é expressão do direito da ampla defesa previsto na Constituição Federal. Não é, galera, ampla defesa, porque é do contraditório, né? Porque a ampla defesa não tem no processo, não é processo, na investigação criminal. A ampla defesa é só no processo. Se eu não me engano, essa parte vai estar errada, a ampla defesa. E pra mim é mais o contraditório. E aqui, ó, o acesso de qualquer advogado. Não é qualquer advogado, é o advogado do preso, né? Pode ser que esteja errado, mas de qualquer jeito essa questão tá errada, porque o que manchou foi feio mesmo isso aqui, ó, independentemente de sua transcrição nos autos. Então, tá errado. Voltando lá, eu já falei, eu já li essa. Eu já li, mas vou ler de novo. Gravar clandestinamente conversa entre agentes policiais e presos com o objetivo de obter confissão de crime constitui prova ilícita e viola o direito previsto constitucionalmente. Então, galera, essa questão ela tá correta. Por que ela tá correta? Porque se você tá gravando uma conversa sem ser autorizada, sem que o preso saiba, vamos dizer assim, entre aspas, sem que ele queira, né?
ele acaba falando, então isso pode violar o direito ao silêncio, que ele tem o direito ao silêncio, ele só fala se ele quiser. Então, como ele falou e não sabia que estava gravando, isso viola o direito ao silêncio dele. Se ele está sendo gravado sem que ele saiba, viola sim o direito ao silêncio do preso. Considera questão 19. Ai, tô cansado. Considerando os princípios fundamentais da Constituição Federal, julgue os itens que se seguem. Consideram-se inconstitucional por violação a uma das cláusulas pétreas proposta de emenda constitucional em que se pretende abolir o princípio da separação dos poderes. Questão correta, galera. Essa questão é uma das cláusulas pétreas. Não pode abolir o princípio da separação dos poderes. Correto. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, isso são as cláusulas pétreas. Tem um mnemônico aqui, que a galera colocou aqui que eu tô lendo, para gravar as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, né? Eu tô bem cansado, já tô enrolando a língua. Então se for divo, se for divo, C de separação dos poderes, for de forma federativa de Estado, de direitos e garantias individuais, de voto direto, secreto, universal e periódico. Então essas são as formas, o mnemônico para gravar as cláusulas pétreas. Questão 20. Compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas, ouvidos, se necessário, os órgãos instituídos em lei. Isso aqui é fácil, hein, galera? Isso aqui, corretíssima. Aí tem os órgãos que ele pode ser ouvido, que são, eu vou ler aqui pra vocês. Não, galera, não vou ler. Só lembrando aqui que essa competência ela pode ser delegada, é competência privativa, então ela pode ser delegada. Compete privamente ao presidente da República conceder indultos e comutar penas, ouvidos, se necessários, ao órgão instituídos em lei. Como ela é privativa, ela pode ser delegada para algum ministro de Estado, ou para o PGR, né, que é o Procurador-Geral da República, ou para o AGU, que é a Advocacia Geral da União, né? Então essa competência ela pode ser delegada. Questão 21. Aos que comprovem insuficiência de recursos é assegurado a gratuidade na prestação de assistência jurídica integral pelo Estado. Isso aqui todo mundo já está careca de saber, correto? Essa questão está no artigo 5º da Constituição, inciso 74. Ela fala: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Questão 22. A floresta amazônica brasileira, assim como a Mata Atlântica, é considerada bem da União, devendo sua utilização ocorrer na forma da lei, em condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive no que concerne aos usos dos recursos naturais. Essa aqui que se vocês acertar pode ganhar um prêmio, hein? Eu errei. Porque a floresta amazônica, assim como a Mata Atlântica, é considerada bem da União. Todo mundo vai pensar que sim, né? Porque é um bem da União, mas é uma pegadinha aqui. Porque no artigo 225, parágrafo 4º, diz: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira são patrimônios nacional. Aqui tá falando que é bem da União, mas não é, são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei. Acho que aqui fala alguma coisa de utilização também, né? Aqui, devendo sua utilização ocorrer na forma da lei, tá certo? Em condições que assegura a preservação, tá?
Continuando aqui na lei, e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto aos recursos naturais. Cara, só mudaram praticamente aqui, ó, bem da União como patrimônio nacional. Os caras é pilantra mesmo. Então essa questão tá errada. A Polícia Federal, questão 23, dispõe de competência para proceder à investigação de infrações penais cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional, exigindo-se repressão uniforme. Esse aqui é mero texto de lei também. Para quem estudou, vai acertar. Esse texto de lei vai estar na Constituição, no artigo 144. Parágrafo 1º, inciso 1º. A Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como em outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. Então está correta a questão. Passando para 24. No sentido sociológico, a Constituição Federal reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma sociedade. É ou não é, em sentido sociológico, essa que reflete os fatores reais do poder em uma sociedade? Então, galera, essa questão, a Constituição, ela pode ser vista de três ângulos. Essa questão aqui, ela está correta, tá? Só para já deixar certo aqui pra vocês ir gravando. Ó, no sentido sociológico, é um dos ângulos que eu falei para vocês. Ela reflete a somatória dos fatores reais do poder em uma sociedade. Então ela está correta. Mas eu vou falar os três ângulos para vocês que ela pode ser vista. Um ângulo sociológico, que a gente leu agora há pouco, o jurídico e o político. Cada um é pensado por um pesquisador. No sentido sociológico, eu vou lendo novamente. Ela é pensada por Ferdinand Lassalle. Tem o pensamento no sentido de que a Constituição não é uma folha de papel, e sim uma soma dos fatores reais de poder que emanam da população. Agora, já no sentido político, ela é pensada por Carl Smith, em Teoria da Constituição. Diz que a Constituição Federal não é uma lei, é uma decisão política fundamental. A posição decisionista. E o sentido jurídico, que ela é pensada por Hans Kelsen, em Teoria Pura do Direito, diz que a Constituição Federal é uma lei mais importante de todos os ordenamentos jurídicos. É o pressuposto de validade de todas as leis, pois para que sejam válidas, precisam ser compatíveis com a Constituição Federal. Então ela é pensada por esses três ângulos: sociológico, político e jurídico, cada um por um pensador. Sociológico é Ferdinand Lassalle, eu acho que é assim que fala, Lassalle. Sentido político por Carl Smith e sentido jurídico por Hans Kelsen. Só temos que gravar isso aí. Questão número 25. A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses da empresa pública federal insere no âmbito da competência da Polícia Federal. Está correta ou está errada? As apurações de infrações penais cometidas contra os interesses da empresa pública federal, galera. É empresa pública federal. Insere-se no âmbito da competência da Polícia Federal. Essa tá mamão com açúcar, hein? Então, galera, essa tá correta. É empresa pública federal, então é competência da Polícia Federal. Um embasamento na Constituição Federal, artigo 144. A Polícia Federal, parágrafo 1º, e vamos ler o parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a: inciso 1º, apurar infrações penais contra a ordem política e social
em detrimento de bens, serviços e interesses da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Tá vendo as empresas públicas aqui? Assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exijam repressão uniforme segundo se dispuser em lei. Então tá correta. Galera, acho que eu vou terminando por aqui. 25 questões, mas eu já tô morto. Já deu um bom tempo de vídeo aí. Deixa eu ver aqui quanto tempo. 1 hora e 5 minutos. E depois eu vou continuar então. Vou descansar um pouco. Mais tarde eu volto pra gravar o restante das aulas. Aí eu vou postando vídeo por vídeo. Beleza? Até mais. Falou e bons estudos.